Olá, Marilza, Simone, Ale, que prazer, Marilza, que gostoso. Muito bom estarmos aqui para mais uma conversa, né? Andréa, muito prazer em tê-las aqui. Um assunto tão bacana, né? Maria Aparecida, boa tarde, boa tarde. Cristina, boa tarde. Vou dar um tempinho para a turma entrar, né? Para a gente iniciar a nossa conversa sobre constelação familiar no tema aborto. Mais uns minutinhos. Angélica, boa tarde. Bem-vindas, queridas amigas. Oi, Su, boa tarde. Bem-vinda. Olá, Cristina, também. Que bacana. Oi, Lu. Bem-vindas, hein? Tudo bem, Lu, querida? Muito bom estarmos juntos aqui mais uma tarde, né, para iniciarmos. Olá, Ana, bem-vinda também. Oi, saudades de todas, né? Dar um abraço. Oi, Nádia. Oi, Luci, minha prima querida. Você tá bem? A Lucia, lá de Bauru. Muito bom, Lu, estarmos aqui, né, juntos. Aproveitar esses momentos diferentes, né, em que a gente fica a gente fica em casa, a gente trabalha muito em casa também, né? Mas a gente tem um tempo e pode se encontrar, né? Pode se encontrar para conversar, para refletir sobre várias coisas que são muito importantes, né? Muitas coisas importantes para a gente refletir. É um momento de transformação, é um momento muito propício para muitas reflexões, para refletirmos sobre muitas coisas, como a gente encara vários fatos, vários acontecimentos na nossa vida. Olá, Ana! Tudo bem, Ana Carolina? Seja bem-vinda também, Ana, na nossa conversa aqui hoje. Nós vamos iniciar um bate-papo para a gente refletir, né? E eu vou trazer algumas considerações a respeito da terapia constelação familiar, né? Do movimento da constelação familiar, à luz dos ensinamentos que o Bert Hellinger nos traz, de uma vivência muito grande que ele teve, que ele percebeu ao longo da vida dele, né? Por mais de 40 anos trabalhando com a constelação familiar. Então nós vamos conversar sobre o aborto e as suas implicações no nosso sistema familiar, nas famílias, né? Antes de eu iniciar exatamente no aborto, eu quero falar um pouquinho, eu acho que todos que estão aqui juntos já ouviram, já presenciaram, já participaram de constelações familiares, mas eu acho bacana a gente colocar um pouquinho o que é a constelação familiar, né? O Bert Hellinger, como eu falei, ele percebeu que as famílias formam sistemas que onde exercem forças, as pessoas que fazem parte da família exercem forças umas sobre as outras, né? Cada um tem o seu lugar, cada um está conectado, nós estamos conectados com todas as pessoas do nosso sistema familiar, conectados por fios invisíveis e inconscientes. Então, mesmo que eu não conheça, por exemplo, a minha avó paterna ou a minha avó materna, nós estamos conectados com os nossos avós, bisavós, com os nossos pais, é claro, né? Que nós recebemos a vida através deles, então estamos interligados com todos, com os tios, com os irmãos, né? Estamos interligados com todos.
E através desses fios invisíveis, inconscientes que nós temos, imagina um fio dourado nos ligando a todas essas pessoas. Então, através destes fios, né, nós captamos coisas. Se nós não estamos no nosso lugar, os fios ficam emaranhados, como a gente usa muito falar na constelação familiar, né, os emaranhados. Quando nós não estamos no nosso lugar certo, e isso, o aborto também tem muito a ver. Quando nós não estamos no nosso lugar certo, a gente carrega coisas que não são nossas, né? Algumas coisas a gente até já comentou em outras conversas que passamos aqui. Bom, esse sistema familiar, como todos os sistemas, né? O Bert descobriu que existem leis que dirigem os sistemas, tanto o familiar quanto o sistema do universo, né? Porque são leis, assim como a lei da gravidade que existe, a lei da ação e reação que existe, existem leis que precisam ser olhadas, que precisam ser, vamos falar assim, respeitadas, né? Para que esse sistema familiar, para que esta família esteja em harmonia, em equilíbrio, né? Então, uma destas leis é a lei da hierarquia. Quem veio antes é maior do que quem veio depois. Então, nós somos pequenos, os nossos pais, avós são todos maiores que nós. Nós somos pequenos. Assim como existe a lei da hierarquia, nós, com relação aos nossos pais, avós, existe a lei da hierarquia com o mais velho, o segundo filho, o terceiro filho. Cada um tem o seu lugar e é preciso respeitar este lugar. Existe uma hierarquia. Se aconteceram filhos de um primeiro casamento, são maiores do que os dos primeiros. Essa é a lei da hierarquia, né? A constelação também fala pra gente da lei do pertencimento, que tem muito a ver com o assunto que nós vamos falar hoje. Essa lei do pertencimento, ela nos diz, e foi percebida através de muito trabalho, de repetição de comportamento, repetição de fenômenos, né? Essa lei do pertencimento é aquela que diz que todas as pessoas que fazem parte, elas precisam ser reconhecidas como fazendo parte. Ninguém pode ficar excluído, né? Todos os que fazem parte precisam ser reconhecidos e olhados e ter este lugar na família. E isso tem a ver com o aborto, que é o que nós vamos estar falando hoje nesse assunto mais específico, né? Quando a gente abre uma constelação familiar, Maria aqui acho que já participou, quando a gente abre uma constelação familiar, a primeira coisa que normalmente se mostra pra gente, quando a gente abre o desenho da constelação, é que tem alguém que precisa ser incluído. Alguém que precisa ser incluído no sistema. Como que a gente sabe isso? Através dos olhares, muitas vezes das faltas de conexões que existem, né? E cada pessoa tem um campo de força, né? Então, quando é necessário olhar esse campo de força, olhar e verificar se tem alguém ali, é porque essa pessoa precisa ser incluída, né? Ela muitas vezes está excluída. Essa pessoa que busca a constelação, ela traz às vezes queixas, sobrecarga, e quando nós abrimos é porque falta alguém ser incluído na família, né? Então, dentro desta lei do pertencimento, dentro do que a gente verifica, e que o Bert Hellinger também constatou, pouquíssimo tempo de gravidez numa mulher, pouquíssimo tempo numa gravidez, já gera esse campo de força. Então já gera a presença de uma pessoa, vamos falar assim, né? Já gera a presença de uma pessoa que passa a partir daí a fazer parte do sistema, né? Então, pouquíssimo tempo, vou repetir só isso que é muito importante, pouquíssimo tempo de gravidez, já temos ali um local, um lugar onde essa pessoa, mesmo que pequenininha, ela já passa a fazer parte do sistema, né? Bom, quando a gente fala de aborto, gente, eu vou já deixar claro aqui assim que a gente não vai
falar e também não importa para a constelação se esse aborto foi provocado ou se esse aborto foi espontâneo. Os reflexos no sistema, tanto do provocado quanto do espontâneo, são, olha, quase que 100% similares. Precisam das mesmas soluções que a gente vai estar falando ao longo da nossa conversa, né? Então aqui a gente já esclarece que a constelação, essa terapia, a gente trabalha o não julgamento. Não importa como foi, não importa. O importante é que daqui para frente seja olhado e seja reconhecido, né? E isso é o que importa. Trabalhamos o não julgamento, trabalhamos sempre com muito respeito. Isso é o que importa, né? A gente sabe que muitas vezes, em certos momentos, a mulher ela não está preparada para ter mais filho ou para ter o primeiro filho, então ela fez o que ela achou que era certo. Nós, na nossa posição, não julgamos, né? Esse é um trabalho, é um processo que a gente trabalha muito dentro da constelação familiar. Então, não julgamos de maneira alguma. O importante é o quê? É que essa mulher, ela não carregue culpas, né? E é isso que a constelação pode também ajudar, tá? Então, é um não julgamento. Bom, então nós vamos verificar o que acontece em várias gerações. Eu trouxe aqui para a gente trabalhar em 3 gerações. A nossa, nós como mulheres ou como pais também, né? Nós como mulheres, nós vamos trabalhar nossa geração, nós vamos trabalhar a geração da nossa mãe, a nossa mãe e seus irmãos, né? E nós vamos trabalhar também a vovó, né? Então nós vamos olhar se nós temos um aborto, fizemos um aborto ou sofremos um aborto, nós vamos olhar se a nossa mamãe sofreu um aborto e se a nossa avó sofreu um aborto, né? Então são 3 gerações que nós vamos olhar, que influenciam muito nos sistemas familiares e que tem a ver com a gente, né? Então vamos lá. Vamos começar falando da nossa família atual. Família atual que eu digo, né? Somos nós, então, os relacionamentos de agora e os filhos de agora, né? Quando acontece um aborto, ele não pode ficar em segredo. Um aborto não pode ficar em segredo. Por quê? Principalmente para os irmãos, né? Quando nós sofremos um aborto, às vezes até de um relacionamento anterior, isso a gente fala para irmãos e meio irmãos. Sofremos um aborto por alguma maneira, por alguma razão, né, espontâneo ou provocado. Sofremos um aborto. Os irmãos, eles precisam saber que eles têm outros irmãos, porque a gente, na constelação, a gente fala que não é o foi, é o né? É o agora, é o aqui e agora. Então, este fato de existir mais crianças, como eu falei, pouquíssimo tempo de gravidez, já gera um campo de força, já gera a presença e o lugar de alguém. Então, quando a moça, a senhora, a mãe, nós, na nossa linha agora, que a gente sofreu um aborto, isso precisa ser conversado. Precisa ser conversado e não pode ser guardado segredo para os irmãos, né? Se a gente não fala, se a gente não comenta, porque traz dor, isso normalmente é o que acontece, né? Isso traz dor para nós, né? Se traz dor, a gente trava, a gente fecha, a gente não quer olhar e quer esquecer daquilo que aconteceu. Nesse caso do aborto, é preciso olhar, é preciso reconhecer, né? Não podemos guardar segredos, né? Os irmãos, eles precisam saber, né? Quais os efeitos quando os irmãos não sabem que eles têm mais irmãos? E aí, se a gente prestar atenção, a gente vai verificar que isso acontece muito nas famílias, né? Muitas vezes, esse lugar
que não é reconhecido, que não se fala, que se guarda segredo, um dos irmãos normalmente vai ser conectado a esse. Eu tô falando dos nossos filhos agora, né? Como se a gente tivesse tido um aborto, não tivesse comentado, tivesse guardado segredo. Então, esses filhos, muitas vezes, nada é regra, gente, mas muitas vezes acontece, né? Que uma das crianças, ela pode se sentir... A Lu tá perguntando uma coisa. E se foi tão no começo que a pessoa nem soube que estava grávida? Abortou. Aparece na constelação? Aparece. Aparece na constelação. Muitas vezes a mulher não sabe que teve um aborto e aparece na constelação. Quando a gente abre esse desenho vivo, né, da constelação, porque a pessoa traz questões que ela quer olhar. E muitas vezes a gente é surpreendido com esse campo de força, com este lugar que é dado para essa pessoa, mas a mulher não sabe. Então aí depois eu vou falar do exercício para essa mãe se conectar com essa criança, né? E dar lugar para ela, né? Um dos efeitos nos irmãos, no caso como se fossem nossos filhos, né? É que um se sente conectado a esse que foi abortado, pode se sentir conectado a esse, né? E ele se sente como se ele não pertencesse à família. Ele fica literalmente, aquele fiozinho que eu falei no começo, literalmente conectado com esse irmão. Então, ele se sente como se ele não pertencesse à família, porque esse irmão abortado, esse irmão que não está vivo, ele não tem o seu lugar ainda, né? Então, esse que está conectado, ele se sente como se ele não pertencesse à família. Muitas vezes ele pode trazer a mesma sensação desse que foi abortado, né? De ter sido rejeitado, ele se torna agressivo, né? No caso, quando o aborto foi provocado, ele se torna agressivo. Muitas vezes, esse filho nosso, né? Que tá ali um segredo, esse filho, ele pode ir em busca de usar drogas, porque ele vai em busca de morrer, ele vai em busca de seguir o irmão, né? Ele pode partir para o uso de drogas também, né? Eu vou dar um exemplo. Quando uma mulher sofre um aborto, na questão dos irmãos, né? Do lugar dos irmãos. Então, quando uma mulher sofre um aborto, vamos falar assim, um aborto, ela tem um aborto, aí na sequência ela tem mais um filho. Esse filho que veio na sequência, ele é o primeiro? Não, ele é o segundo. Quando ele fica no lugar do primeiro, atrapalhando essa hierarquia dos irmãos, né? Quando ele fica no lugar do primeiro, desse que foi abortado, ele passa a viver a sua vida sobre uma forte pressão. Uma pressão que ele não sabe de onde vem. Então, é cobrança que ele tem dele mesmo, né? Ele acredita que ele tem que realizar muitas coisas. E apesar dele fazer muitos e muitos esforços, nunca ele vai achar que ele tem o merecido sucesso. Esse é um dos efeitos que pode se causar. Ser causado pelo filho estar no lugar errado, né? Falamos também, como um exemplo, por exemplo, um rapaz, né, que está nessa condição. Ele não é o primeiro, ele é o segundo. Existe aí um aborto da mamãe que não foi falado e ele se sente no lugar do primeiro, mas ele não é o primeiro, ele é o segundo. Isso pode afetar, inclusive, o relacionamento dele, mesmo depois de adulto, né? Esse rapaz, ele vai acreditar que ele é sempre muito cobrado no relacionamento. Isso tudo por esta conexão com esse irmão abortado, né? Quando nós temos no nosso sistema, vou dar outro exemplo, né? Nós temos no nosso sistema uma avó, né? O caso da mãe também é o mesmo caso que o nosso, né? Só que o que a gente está falando assim? Nós estamos falando de uma
um aborto que a nossa mamãe teve, agora nós estamos na segunda geração da nossa mamãe. Se a nossa mamãe teve um aborto que não foi falado, que não foi comentado, que não foi dado lugar para esta criança, a mesma coisa pode acontecer com a gente na linha de irmãos, né? Podemos sofrer essa pressão, podemos ir em busca de algo que nos ligue à morte, podemos trazer doenças, muitas coisas, né? Na mesma questão. Quando a nossa vovó, quando a nossa avó, ela perde uma criança que não nasceu, ou até uma criança pequena, gente, isso serve também para uma criança que vive pouco tempo, morre cedo, né? Traz essa dor, bloqueia as pessoas, né? A Lu tá me perguntando, ele se sente pressionado no relacionamento com os pais ou no relacionamento amoroso? No relacionamento amoroso e no relacionamento com os pais também. Então ele vai ser uma criança que sente essa pressão, né? Esse rapaz, nesse exemplo que eu dei agora, gente, esse rapaz, ele vai sentir uma pressão, vai viver sob pressão, né? E ele, quando ele, no relacionamento dele, depois que ele se casar, depois que ele for adulto, ele também vai sofrer essa pressão, vai acreditar que ele é muito cobrado no relacionamento, né? Questões muito fortes são em função desses abortos que acontecem nas famílias, né? Vou dar um exemplo da avó na questão da conexão também. Quando nós temos no nosso sistema a vovó que perdeu uma criança, e pode ser uma criança que não nasceu, foi abortada, pode ser uma criança que nasceu, viveu pouco e morreu, né? Traz as mesmas consequências, como eu falei. O que acontece? O vovô e a vovó, eles ficam, vamos dizer assim, indisponíveis para nossa mãe. Vamos dar o exemplo, né? Se a gente estiver falando de uma avó materna, serve também para a avó paterna, tá? Essa nossa vovó, ela fica com dor. Então ela fica conectada com essa criança que ela perdeu. Então ela não fica disponível para a nossa mãe. E a nossa mãe fica buscando essa conexão, porque a gente busca as conexões com os nossos pais. Essa nossa mãe, ela vai buscar a conexão com a nossa vovó e não vai encontrar. E aí ela não olha para frente, ela não vai olhar para nós, porque ela está tentando buscar da mãe dela ou do pai, né, o que ela não teve. E ela fica indisponível para nós por consequência. E aí o que nós temos no sistema? Interrupções, né? Interrupções, como se esse fiozinho dourado que nos liga a mãe, nos liga a avó, cortado, né? Imagina como se fosse um fio de força, de energia elétrica, né? Esse fiozinho fica cortado, porque as pessoas não ficam disponíveis umas para as outras, né? Quando a gente trabalha isso na constelação, né? Quando a gente olha para isso na constelação, quando a gente sabe que a gente não tem, que a gente teve um tio que não nasceu, ou uma tia, né? A solução qual é para nós? Aí já vamos dando umas dicas para a gente fazer nas nossas mentalizações. Muitas coisas a gente mentalizando, a gente consegue conectar, consegue trazer força para o nosso sistema, né? O que a gente não conseguir conectar mentalmente, o que for necessário constelar, fico aí à disposição. Mas eu já dou os exercícios porque muitas coisas podem, assim, começar a fluir a partir do nosso olhar, né? A partir da nossa reflexão, né? A partir a nossa mente tem muito poder, gente. E quando a gente fala, em conexões, a gente está falando de coisas profundas, coisas de dentro da nossa alma, né? Então são coisas realmente que vale a pena a gente olhar, a gente refletir, porque isso vai fluir, né? O que nós temos bloqueado atrás de nós não vai fluir para os nossos filhos. Então olha lá, né? Por amor aos nossos filhos a gente vai atrás e a gente quer que todos fiquem em equilíbrio e em harmonia, né? Então qual é a solução? Eu vou repetir o que aconteceu, né? Tem gente entrando agora, Thaís.
O que é que acontece? Quando nós temos uma vovó que sofreu um aborto, uma mamãe que está indisponível por esta situação, né? A mamãe busca a vovó e a vovó está conectada com essa criança que ela perdeu, né? Nós vamos então mentalizar a linha de irmãos da nossa mamãe. Eu tô dando o exemplo da mãe, mas pode ser o pai também, né, gente? Então, eu vou procurar saber se a mamãe sabe, se ela souber. Quando a gente tem a informação, é mais fácil de mentalizar, né? Então, a gente tem a nossa mamãe, a gente vê que ela teve um irmão antes. Suponhamos que ela estava no lugar da primeira, mas ela teve um irmão antes, que nasceu, que não ficou, foi embora cedo, né? Então, esse titio é o primeiro. Então, nós já vamos mentalizando isso. E vamos mentalmente também falando para o nosso tio, eu te dou um lugar agora, né? Eu te dou um lugar. E a gente mentaliza a nossa vovó, né? Vovó, eu vejo o seu sacrifício. Agora o seu filho tem um lugar no sistema, né? Agora eu dou um lugar para ele no sistema e no meu coração, né? Essa conexão, gente, é simples, mas é muito profundo e precisa ser de alma, né? De entrega, quando a gente sabe que tem esses casos, né? Uma outra coisa que pode acontecer e que a gente vê muito frequentemente quando a gente abre as constelações é a própria mãe estar conectada com esse irmão, né? Ela mesma pode estar conectada com esse irmão. Então também ela não fica disponível para a gente, né? Então nesse caso, quando a gente dá lugar, imagina essa linha de irmãos, mentalizando cada um no seu lugar, conectando com a vovó, conectando com a mamãe, né? A nossa mãe, ela vai para o lugar dela. Então, em vez de primeira, mamãe é a segunda, né? E a gente vai na nossa mente dando lugar para cada um no sistema. E com a nossa mente a gente vai conseguindo conectar, né? Conectar todos ali. Gente, e quando nós precisamos incluir um irmão ou uma irmã? Da mesma maneira, a nossa mente também vai funcionar aí, né? Nós vamos então visualizar o lugar. Quem tem mamãe viva, quem tem papai vivo, porque isso serve para meios irmãos também. Conversem sobre esse assunto, né? A gente precisa conversar com as pessoas, com os nossos antepassados, saber deles as coisas, né? Eu comecei a montar uma árvore da minha família, né? Desde dos meus filhos para nós, para trás. E aí eu descobri que a gente tem abortos por parte da família que a gente não sabia que tinha, né? Isso foi conversando, isso foi buscando informação e agora nós vamos então incluir estes que estão excluídos do sistema, né? A Elisete está me perguntando, e quando sua filha tem abortos espontâneos? Da mesma maneira, eu vou dar um exemplo, agora logo eu vou dar um exemplo, né? Pega o horário para mim, o relógio. Tô pedindo um relógio para não perder hora, gente. Esqueci de pegar aqui pertinho. Da mesma maneira, nós vamos ter, no finalzinho aqui da live, eu preparei um exercício para quem precisa se conectar com os filhos também, mesmo que foram abortos espontâneos, né? Para que dê lugar, para que reconheçam o lugar e consiga colocá-los no coração. Obrigada. Bom, eu já falei, né, gente, que quando a gente precisa incluir um irmão, quando a gente precisa vai ficar gravado. Eu vou até deixar no canal do YouTube depois, tá, gente? Vou deixar gravado. Vou ver se eu consigo fazer aqui, usar a tecnologia. A Ana Carolina já me explicou. Então vai ficar gravado. Fica aqui também por 24 horas no aquele que fica ao vivo lá, né? Também aqui fica, né? Eu vou falar então sobre quando a gente vai incluir irmãos, os nossos irmãos, né? Vou até dar o meu exemplo. Eu fiquei sabendo quando eu tinha 28 anos, antes de eu casar, até
que eu tinha um irmão que minha mãe perdeu com 3 meses de gravidez, né? Então isso foi um alívio, porque eu não sou a mais velha, eu sou a segunda, né? Como que a gente faz a inclusão, né? No caso meu era um irmão, meu irmão chama Márcio, eu dei um nome para ele, eu e minha mãe, né? Nós demos um nome para ele se chama Márcio. E a gente dá nomes também, reconhece que ele faz parte da família, visualizo sempre eu, primeiro o Márcio, eu, depois vem o meu irmão e a minha irmã querida. Nós 4, nós somos em 4, nós não somos em 3, né? Então eu visualizo ele junto, porque ele faz parte. Além que eu vivo em honra e memória a ele, porque se ele tivesse nascido, eu não teria nascido na sequência, né? Então são frases que a gente fala e que a gente assim faz a inclusão e traz no coração. O maior benefício, quando a gente alinha os irmãos, é uma paz, uma plenitude no coração, que não tem como descrever. A linha de irmãos, gente, fica uma coisa maravilhosa, porque aí fica cada um no seu lugar. É até emocionante de falar, né? Quando a gente não sabe o sexo, você usa a sua intuição, ou você usa um nome que pode servir para os dois, né? Então, às vezes perde bem cedinho e às vezes nem tinha o sexo formado ainda. Muitas vezes, quando a gente faz a constelação, a pessoa que está representando esse campo, ela tem a intuição. Às vezes não tem problema. Pode dar um nome que pode ser usado tanto para homem quanto para mulher. Ou usa a intuição mesmo, né? Boa pergunta. Então, aproveitem para conversar, né? Para conversar, para saber com a mamãe se ela ainda está junto com a gente, para saber com o papai, né? Isso. Quando o aborto é provocado, né? O que eu falei um pouquinho há pouco é da mesma maneira, porque a constelação a gente trabalha sem julgamento, sem utilizar o que é certo ou o que é errado, né? Esse é um trabalho de muito respeito. Então, sem isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal, não. A gente olha as leis que atuam. E a lei do pertencimento, que é essa que a gente está falando, é onde todos os que fazem parte precisam ser incluídos, reconhecidos, olhados, né? E esse olhado, gente, é olhado mesmo, sabe? A gente visualiza isso. Antes da pandemia, as constelações eram com abraços, muitas vezes até com toque de mão, né? Segurávamos um na mão do outro. Hoje, elas estão sendo feitas com olhares. E a gente tem presenciado coisas maravilhosas, conexões de alma mesmo, né? Que já era, né? A gente fazia também através dos abraços, mas a gente faz hoje através do olhar, né? Então é um olhar realmente que conecta com a pessoa, né? Conecta com essa pessoa que estava excluída, conecta com esse filho, ou com esse tio, ou com esse irmão, né? Então é dar este olhar, né? Eu vou dar agora um exemplo de uma pessoa que teve o filho, né? Como que eu falei no começo que a gente não pode guardar segredo com relação aos filhos, né? Quando eles têm mais irmãos, porque de qualquer maneira esse campo ele vai atuar, esse lugar vai estar aí, vai estar num lugar vago. Eu não disse no começo que o Bert percebeu que esse sistema onde um gera força, né? É um sistema de forças, onde as pessoas estão conectadas. Então, se a gente não der o lugar, um dos irmãos vai fazer o papel, né? Então, é muito importante contar e que cada um tenha o seu lugar. Nem que o 14º seja o 14º, não importa. Que ele tenha este lugar, né? De 14º. O Bert no livro, no livro autobiográfico dele, ele dá um exemplo, como que a gente pode contar para uma criança, que às vezes a gente tem filhos pequenos, né? Que às vezes não entende muitas coisas. Então ele dá um exemplo que a gente pode, assim, por exemplo, numa festa de aniversário,
ou num dia especial, a gente colocar um prato a mais para essa criança que não está aqui junto, né? Mas que ela faz parte. Então coloca um prato na mesa, né? Um prato a mais e diga para a criança, eles entendem mais que a gente, né? Diga para ele, tem mais uma pessoa, tem mais um lugar à mesa. É seu irmão ou sua irmã, né? Se a criança viva, ela olha este irmão que foi abortado, né? Se ela olha esse irmão e ela diz, você tem um lugar no meu coração. A criança viva, ela vai receber as bênçãos deste irmão que já foi, né? E aí vai cada um para o seu lugar. Você pode falar assim, você é o terceiro, você é o segundo. O primeiro foi o seu irmãozinho que veio e que cumpriu o destino dele de seguir, né? Então, algumas falas assim a gente faz também para poder encontrar o equilíbrio, né? E os pais, né? Aí onde a gente tem muita dor envolvida, independente se o aborto foi provocado ou não. Quando o aborto é provocado, ainda traz a culpa. E muitas vezes um aborto espontâneo também traz a culpa, né? Então a gente precisa trabalhar num processo de deixar, de entregar as coisas. Fizemos o que achamos que era necessário naquela situação. Hoje eu entendo que tem outras consequências. Então hoje eu sou diferente daquela pessoa. Sem julgamento, sem culpa, né? Eu falo muito que é muito importante olhar para frente agora, né? Se a gente fica presa no passado, a gente não anda para frente. É preciso então entregar o que aconteceu, né? E entender que aquilo foi parte de um aprendizado, né? Os pais, então, eles precisam conversar sobre o que aconteceu. Eles precisam conversar sobre o aborto, conversar sobre a perda que aconteceu, né? Então, é preciso também que os pais incluam no coração deles esta criança. Porque senão o relacionamento de casal, ele pode ser afetado pelo aborto, né? É muito comum este relacionamento ser afetado por abortos que aconteceram, pelo aborto, né? Natimorto é igual a aborto. Sim, natimorto é aquela criança que nasce e está morta. A Miriam está me perguntando. O natimorto também vai ter o lugar dele no sistema. Ele também tem um lugar. Então ele também tem que ser olhado e trazido para o coração. Também tem que ser reconhecido como fazendo parte, né? Então, nesse relacionamento de casal, muito importante que se viva o luto, que se converse, para que esse relacionamento não seja afetado pela dor, pela perda, né? Bom, o casal, principalmente a mulher, né? A mulher é a que mais sente normalmente, não sempre. Mas a mulher, principalmente, ela precisa aceitar o que aconteceu. O trabalho da constelação, ele nos traz muito a questão da humildade frente ao destino, né? Que nós precisamos nos colocar como humildes frente ao destino. Tem muitas coisas que nós não podemos mudar. Então a gente precisa se colocar com humildade frente ao destino. A Lu Grisante está me perguntando, além da cobrança, como o aborto do irmão pode afetar o relacionamento atual? O relacionamento entre um casal tem muito a ver com a disponibilidade em que um olha para o outro, né? Quando um olha para o outro verdadeiramente e profundamente, este relacionamento flui.
Quando nós estamos presos a alguma coisa da nossa família original ou presos a alguma coisa do que aconteceu na nossa família atual mesmo, porque esse aborto pode ser de agora, né, dessa família atual, quando isso acontece, o casal muitas vezes um não fica disponível totalmente para o outro. É muito comum quando a gente abre o desenho de uma constelação, a mulher, ela não olha para o homem, ela olha para esse filho que ela perdeu. Ela olha para esse filho e ela fica conectada com essa criança. Então esse fiozinho, né? Esse fiozinho, ele está direcionado para essa criança que se foi e não para o relacionamento atual e nem para os outros filhos, né, gente? Que isso também é importante. Então, quando acontece isso, é necessário que hajam conversas. É necessário que esses pais, tanto o homem quanto a mulher, guardem e tragam essa criança para o coração. Então agora eu vou dar mais uma dica, estou de olho no relógio para não perder hora. Eu vou dar mais uma dica aqui de um exercício quando o casal perde um filho. E esse pode ser um aborto provocado, pode ser um aborto espontâneo, pode ser uma criança que nasceu e não ficou, né? Ou que nasceu morta, ou que morreu pequena, quando ela ficou pouco tempo, né? Quando a gente abre isso na constelação, o que a gente faz? A gente pede que os pais olhem para a criança, que eles se conectem através do olhar com esta criança, que eles olhem para a criança, que eles até coloquem as mãos na cabeça da criança, né? Que eles façam um contato com essa criança, né? Que gere esse contato com a criança. Se a criança for vista pelos pais, isso vai gerar lágrimas, muito comum, vai trazer lágrimas, né? Com as lágrimas, o amor flui e chega até a criança. A criança, então, ela é consolada, né? E essa dor que esse casal hoje sente e que manifesta através das lágrimas, essa dor vai dignificar e vai reconciliar os pais com a criança. Então, a mãe, ela pode dizer assim: eu sou sua mãe, imaginando, mentalizando, né? Quando você faz essa visualização, pode tentar fazer isso, né? Fazer essa visualização, vão vir lágrimas, porque você vai visualizar essa criança na sua frente, vão vir lágrimas, e essas lágrimas vão fluir até a criança. Aí você mentalmente, ou diga mesmo para ela: eu sou a sua mãe, você é meu filho, agora eu tomo você, meu filho, no meu coração. Eu te dou um lugar no meu coração. E o pai pode fazer o mesmo, né? Eu costumo também falar nas constelações até o lugar que essa criança está. Por exemplo, você é o meu primeiro, você é o meu segundo filho e agora você tem um lugar na nossa família. Então, o exercício, né? É simples, mas precisa ser muito profundo, né? Para que essa dor flua e se transforme também em conexão com a criança, dando um lugar para esta criança no coração, né? Então, essa mentalização, essa conexão com a criança, trazer a criança para o coração, vai trazer um alívio muito grande, né? E vai provocar a harmonia na linha dos irmãos. E essa mamãe, esse papai vão estar disponíveis para todos os filhos. Eles vão deixar de estar conectados só com aquele que foi abortado. Eles vão se conectar com todos, né? Eles vão estar disponíveis para todos os filhos, né? Eliette, nesse caso, ele já estava incluído no sistema. Esse filho, às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes a gente nem conta, né? Como eu falei do segredo, a gente nem conta que teve um aborto ou que fez um aborto, a gente não conta, né? Então,
o próprio contar, muitas vezes, é dar um lugar, né? Mas é necessário que tenha essa conexão, né? É que cada um traz dentro de si os efeitos, né? Então a minha dica é que todos olhem, procurem olhar para todos os filhos, né? Procurem olhar para todos os filhos. A Sônia me perguntou sobre o DIU, que o DIU é abortivo. Quando a gente faz uma constelação, se existiu ali uma criança, vai ter um campo de força, vai ter um lugar. Então aí a gente consegue conectar com o sistema, né? Mas não, só de falar assim não dá para saber se houve ou não houve o aborto, né? Tá? Gente, esse é um assunto delicado, né? É um assunto que a gente trata sempre com muito respeito. Então é muito importante que a gente faça esses olhares com muita tranquilidade, sem julgamentos, quando a gente, no caso, for, às vezes, olhar para nossa mãe ou olhar para nossa avó, né? Então isso inicia esse processo de não julgamento, porque assim como a gente não quer ser julgado, a gente não vai julgar os outros, e a gente inicia esse processo de incluir as pessoas dentro da nossa família, né? Para que ninguém que vem agora carregue nada dos que estão atrás, né? Para que eles recebam a vida através da gente, através do pai deles, receba essa vida com fluidez, né? Então é importante essas mentalizações. Faz o desenho, né? Se puder conversar, faz o desenho e inclui ali, né? Papai e mamãe, os filhos, os avós, os filhos que a avó teve, as duas avós. Mesmo que não conheça, mesmo que não saiba os nomes, não tem problema. Faz essa conexão, né? Conexão através de mentalização e onde a gente pode considerar e reconhecer. Olhar, né? A gente usa muito a palavra olhar na constelação e esse olhar é um olhar de reconhecimento mesmo, né? Olhar de reconhecimento e gratidão. Quando a gente tem todos incluídos no sistema, o Bert tem uma frase que eu acho muito linda, né? Ele fala assim, que a gente só pode alcançar a nossa paz na plenitude quando todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema, quando todas as pessoas que fazem parte do nosso sistema estão incluídas e são reconhecidas como fazendo parte, né? A Roseli está falando que o DIU não é abortivo. Eu não entendo bem do DIU porque não uso, não sei como é que é, né? Mas se não for, melhor ainda, né? Não tem problema nenhum. Mas é a pílula do dia seguinte, né? Aí sim, porque é a pílula do dia seguinte que é abortiva, se for o caso. É um assunto muito, muito importante para nós, né? Mulheres, mães de família, nós vamos ser vovó também um dia. Então é um assunto importante que a gente precisa olhar sempre com muito carinho, né? Eu quero falar também que essa paz que a gente encontra quando a gente tem todos os que fazem parte, a gente também a gente fica tranquila quando a gente está no nosso lugar, né? A gente fica tranquila quando a gente olha os nossos pais como grandes. Então aqui eu quero novamente reforçar aquele exercício que a gente reverencia os nossos pais, avós, bisavós, independente do que aconteceu, nós reverenciamos os pais e dando lugar, né? Onde todos os que fazem parte são reconhecidos, passam a fazer parte do sistema, a gente guarda no nosso coração, a gente usa muito essa frase também, né? A partir de agora eu te vejo e você faz parte da minha família, né? Isso traz muita força, né? Libera muita força lá dos antepassados para nós, né? E isso vem chegando como esse fiozinho conectado a nós, trazendo força, né? E nos impulsiona para a vida. Nos impulsiona para a vida, para a profissão, para sermos melhores pais, né? Melhores irmãos, nos impulsiona, né? Então quero
Já estou indo aqui para os 10 minutos finais. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, né? Mas eu deixo também a Roseli, né? Isso, essa oração. Tem uma oração essa oração tá até na internet. A Roseli, ela fez, a gente fez um movimento dela, né? Que foi um movimento lindo. E nós trabalhamos essa oração de inclusão, gratidão e libertação dos ancestrais. Quem puder, olha na internet, tem essa oração na internet. É uma oração que o Bert fez. Eu uso muito nos movimentos, porque ela libera muita coisa lá de trás, né? Ela vem trazendo assim forças e bênçãos, porque ela fala de dar luz aos segredos, dar luz aos sofrimentos que aconteceram no passado, né? Então até uma vovó que teve um aborto, isso é um sofrimento, né? Isso é um sofrimento muito, muito grande, né? E a gente dá luz a esse sofrimento, né? Então a gente traz força para essa avó quando a gente dá luz ao sofrimento dela. Então, quando a gente faz uma constelação, acho que eu até já falei isso, né? Eu já vou falar, tá bom, Eliane? Quando adolescente, fui obrigada pelo ex-namorado a fazer 2 abortos. Minha filha também passou por um aborto espontâneo. Como proceder? Tenho 2 netos. Essa visualização, Eliane, essa visualização de que essas crianças que você, na época, tirou, né, que você fez o aborto provocado, elas são seus filhos. Então você precisa dar um lugar para elas no seu coração. Olhando mesmo no olho delas, imagina elas na sua frente, imagina elas, você diz para ela, a gente usa assim, né? Eu sinto muito, né? Não é a questão de perdão, é a questão de sentir muito que aconteceu como aconteceu, né? Eu sinto muito. Se você se conectar com elas, olhar para elas, você vai sentir as lágrimas. As lágrimas descem e isso, como eu falei, vai fazer com que vocês se conectem. E essa lágrima vai trazer a cura, vai trazer a solução para trazer alívio para o seu sistema e para o seu coração, né? O aborto espontâneo, da mesma maneira, essa visualização, conexão com o olhar, inclusão, né? Eu sou a sua mãe, você é meu filho, né? Independente de como aconteceu, eu sou a sua mãe e você é o meu filho. E agora eu te tomo como meu filho. Eu te tomo como meu filho e eu te dou um lugar no meu coração, né? É bem assim, é fácil, quer dizer, é simples. Fácil não é, porque nós estamos falando de dor, né? Dor profunda na alma. Mas essa dor, quando a gente olha para ela, né? Quando a gente quer olhar para ela, quando a gente reconhece, quando a gente dá lugar para essa dor e dá lugar para essas crianças, a gente vai ter um alívio, né? E esse alívio, como eu falei, reflete imediatamente na nossa disponibilidade para os relacionamentos e para os demais filhos, né? Então é muito importante, Então uma dica que vocês reflitam, conversem, procurem saber dos ascendentes de vocês, como é que foi, né? Como é que é essa história, para que vocês possam dar lugar, né? E do que a gente já sabe, é mais fácil dar lugar, né? Então a gente faz essa visualização e faz essa inclusão, né? A live então vai ficar gravada, né? Eu vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que gente, acho que é Constelação Sistêmica. Nem sei direito o endereço, mas depois eu ponho aqui no Instagram, tá? Eu vou pôr o endereço certinho do meu canal do YouTube. Lá eu tenho outros vídeos também. Olha, gente, eu nunca divulguei o canal, né? Eu sou meio desencanada, desencanada. Mas lá eu tenho um canal.
No canal eu tenho alguns vídeos onde eu falo sobre a constelação, onde eu falo sobre depressão, falo sobre relacionamento de irmãos, né? Vou comentando sobre vários assuntos. E essa live também vai ficar, vou tentar tirar ela daqui direitinho e subir ela para o YouTube, né? Então, tá faltando só uns minutinhos. Eu tenho muita gratidão. É um assunto realmente que eu gosto muito, né? Mexe muito com a alma da gente. Muito obrigada, Lu. Realmente é uma conversa interessante, é uma conversa assim que a gente... São pequenas coisas, né? Que a gente às vezes muda o padrão, muda o olhar, que vão influenciar muito, né? É necessário contar para os filhos que você fez um aborto. É necessário, né? É importante na questão de ter alguém pertencendo ao sistema, principalmente quando a gente fala de filhos. Quando a gente fala de filhos, não pode ter segredo. É muito, muito importante contar que as crianças precisam realmente saber qual é o lugar delas, né? Se a gente teve 2 abortos antes, quem veio depois não é o primeiro, ele é o terceiro. Então, para que ele não carregue pressão, ele precisa realmente saber o lugar dele, saber que ele tem mais irmãos. E eu vou dizer, gente, as crianças ficam felizes, muito felizes, quando elas descobrem que elas têm mais irmãos, porque ela traz isso para o coração dela. Então, elas não ficam tristes, não, né? Muitas vezes você não precisa contar detalhes, né? Porque se for ainda uma criança pequena, não precisa contar detalhes. O importante é que ela saiba. Os irmãos que nascem primeiro são maiores dos que vêm depois. Sim, nós temos a hierarquia, né? Nós temos uma hierarquia também entre irmãos. O que é o mais velho, verdadeiramente o mais velho, ou que assume o lugar de mais velho, ele é o mais velho, né? E o segundo é o segundo. Não pode o último querer no lugar do mais velho, porque senão dá problema, né? Cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem o seu lugar, né? E é bem assim, né? Gente, meu telefone também está nesse Instagram, se alguém precisar de alguma coisa. É bom ser menor, gente, não é? É bom ser menor. É bom ser menor, né? Cada um, a gente tem força onde é o nosso lugar. É isso que é a verdade, né? Temos força onde é o nosso lugar. Se a gente tá fora de lugar, mesmo os filhos sendo adultos, contar isso. Mesmo que a gente é adulto, quando a gente faz uma constelação e descobre que o nosso lugar não é de segundo, mas é de terceiro, por exemplo, nesse lugar de terceiro, a gente sente a nossa força. Então, mesmo quando a gente já é adulto, gente, a gente encontrar o nosso lugar. Por isso eu falo, conversa com a mamãe, né? Procura saber da sua história, procura entender, né, como é que foi, faz o desenho, visualiza, né, a linha de irmãos, visualiza a linha de filhos, visualiza a mamãe com os tios ou o papai com os tios, né? É bem assim, tá? Se alguém precisar de alguma ajuda, eu tô aqui também, né? Será uma honra trabalhar, mas vamos iniciar mentalizando e procurando conectar todos no coração, né? Gente, vou me despedir porque senão começa aqui os 20 segundos e vai, né? Então, foi uma grande honra estar aqui com todos. Um grande prazer falar sobre constelação familiar, né? Muita gratidão. Eu desejo luz e paz a todos, né? Muita gratidão. Que todos fiquem com Deus, né? Aproveitem esses momentos de transformação que nós estamos vivendo, estamos sendo provocados a nos transformar, né? Que a gente ore, que a gente falo sim, Roseli, que a gente ore, que a gente busque novas visões, né? Novas reflexões, né? Luz e paz para todos, viu? Grande abraço a todos.